Hortência, ainda na adolescência, eu li que você passou pelo handebol, futebol de salão, atletismo, alguns esportes totalmente diferentes do basquete, né? Como você descobriu o gosto por esportes? Então, na verdade, a minha alma já é desportista, né? Eu já nasci uma criança extremamente competitiva, detalhista. E quando eu entrei na escola, na aula de educação física, comecei a aprender o esporte na escola, me foi apresentado um monte de esportes. Atletismo, natação, handebol, voleibol, futebol de salão, enfim. Quando me apresentaram o basquete, que é aí que eu me apaixonei, porque os outros eu fazia bem, porque eu vim para ser uma esportista, qualquer esporte que eu fizesse, pela minha personalidade, eu acho que eu ia me dar bem. Não estou querendo ser metida, não. Eu acho que eu ia me dar bem pelo meu biotipo, pela minha personalidade. Mas o basquete eu amei, eu me apaixonei. Como eu falo sempre para as pessoas, que você tem que fazer e trabalhar naquilo que você ama. E o basquete, quando eu vi aquela bola laranja na minha frente, quando me apresentaram ela, 2 anos depois já era titular da Seleção Brasileira Adulta. Então era a minha paixão por aquilo que eu estava fazendo. Então, falando em seleção brasileira, quando você entrou para a seleção brasileira, a modalidade ela não tinha tanto prestígio. E aí, em seguida, vieram bastante títulos e tudo mais. E aí você recebeu esse título de Rainha do Basquete. Como foi? O título de Rainha de Basquete me foi dado quando eles achavam que eu ia disputar a Olimpíada de Los Angeles. E eles vieram até o Brasil para fazer uma matéria comigo para sair no livro das Olimpíadas. E eu falei, tudo bem, eu vou dar entrevista para vocês, mas eu não sei se eu vou estar nas Olimpíadas, porque era final de ano e ainda a Olimpíada era no outro ano, na metade do ano. Então eu falei, tudo bem, eu vou dar. Ele falou, não, mas tudo bem, a gente vai fazer a matéria com você. Fizemos a matéria e aconteceu aquilo que eu mais temia. O Brasil não se classificou para ir para a Olimpíada. Mas mesmo assim saiu 3 páginas falando a minha história, contando a minha história, e o título era The Queen, a rainha. Foi aí que começou. Esse título foi me dado pelos americanos, no livro das Olimpíadas. Ainda falando da sua trajetória e tal, como todos atleta passa, a gente sabe, por bastante dificuldades. Quais foram as dificuldades que você enfrentou ao longo da carreira, assim, a que você pode considerar que foi o momento mais difícil, assim, que de repente você pensou, será que eu fiz a escolha certa? Jamais, nunca isso passou pela minha cabeça, porque eu sabia muito bem o que eu queria. E as dificuldades, elas nunca me deixaram para baixo, porque na verdade as dificuldades é o que faz você se fortalecer ainda mais. Óbvio que na sua vida você nem sempre vai vencer tudo, nem sempre você vai ser um sucesso, nem sempre você vai ganhar tudo. E vai perder também. Nem sempre você vai perder, tem horas que você vai ganhar. E eu acho que isso faz parte. Tanto é que eu tenho um filho que faz hipismo, e aqui no Brasil ele estava ganhando quase que tudo. Então já mandamos ele para a Alemanha, ele vai ficar lá até 2016 treinando para as Olimpíadas. Porque lá ele tem que aprender, ele tem que tomar, paulada, ele tem que perder bastante, faz parte do crescimento de todo atleta. Então as dificuldades, para mim, é óbvio que foram muitas, mas eu levei sempre pro lado positivo, sabe? Olha, que bom que aconteceu, que bom que, que isso vai me fortalecer, vai me ensinar. Eu levo sempre como um aprendizado, mas desistência jamais. Você tocou no ponto que eu ia perguntar, do seu filho, né? Ele foi campeão sul-americano no Chile, né? Isso. Como foi o papel, assim, como mãe, pela escolha dele de ser também desse meio esportivo? Ainda bem que ele seguiu o pai, porque o pai tem um aras, cria cavalo, e esses moleques, os dois são esportistas. Eles nasceram no lombo de um cavalo, né? Então, eu achei muito legal. Eles têm a minha garra, a minha vontade, eles são persistentes, eles são super focados, principalmente o João Vitor, porque ele ama aquilo que ele faz. Eu achei bom, porque já pensou eles jogarem basquete? A cobrança que não seria em cima deles? Olha, e minha também, porque pelo menos o hipismo eu não entendo muito, então eu não cobro tanto. Eles falam mais com o pai. Eu só sou uma torcedora. O que eu posso dizer para eles é sobre postura, como deve se agir, a parte psicológica.
Isso eu posso ajudar bastante. Mas fora isso, ainda bem que eles foram pro hipismo, que eu acho que eu vou me sentir mais tranquila. E como foi? Você participou um tempo ali ajudando na diretoria da Confederação Brasileira de Basquetebol. Como foi esse trabalho? Foi uma experiência muito bacana. Não foi uma experiência muito boa para mim, mas foi boa para mim, assim, no sentido que eu aprendi muito. Não consegui fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Eu acho que nós temos que melhorar, não é a gestão só do basquete, mas a gestão do esporte brasileiro de uma maneira geral, ser uma gestão mais profissional. Mas foi legal, eu trouxe muitas coisas de lá, as meninas, aprendi bastante lá dentro. Então, assim, toda a experiência, seja ela ruim ou não, sempre você leva, sempre você aprende e traz uma experiência para seu próximo caminho. Falando de projeto social, Hortência, qual a sua relação com projetos sociais voltados para o esporte no Brasil? Olha, eu acho que a obrigação não é nossa de fazer essa parte social. Eu acho que isso aí é do governo. A gente paga muito caro por isso, nós pagamos muitos impostos. Eu acho que a gente não tem que tomar essa obrigação do governo. Acho que é o governo que tem que fazer, mas se a gente for esperar que tudo seja feito por eles, a gente pode perder algumas gerações, perder algumas adolescentes, crianças, enfim. Eu tenho um projeto social de basquetebol no interior de São Paulo, em 11 cidades do interior de São Paulo, em 5 cidades do Paraná, somando dá quase 3 mil crianças. É um projeto bem legal, onde qualquer criança pode participar, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela alta, baixa, gorda, magra, não importa. É um projeto social onde eu busco a excelência, eu busco novos talentos, mas aquele que não tem talento, ele continua no projeto, e aquele que tem eu tiro e encaminho para os clubes para que ele dê sequência na sua vida profissional. Mas é legal, mas eu não me sinto responsável por ter que fazer os projetos. Eu faço porque eu fui uma pessoa que saí de um projeto social desse, eu saí de um projeto de escolinha de basquete, de uma prefeitura de São Caetano do Sul. Então eu quero retribuir essa mesma oportunidade que eu tive quando eu tinha 13, 14 anos, eu quero retribuir para as crianças poder dar de a hoje. mesma oportunidade. Exatamente. 2016 está chegando, né? E aqui no Brasil a gente vive aquela expectativa de como vai ser a Olimpíada. O que você espera do Brasil de uma maneira geral nessa Olimpíada? Olha, o Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem uma meta, né? A meta é ficar entre os 10. Eu acho que isso pode acontecer, né? Mas eu gostaria que houvesse, fora essa meta que o Comitê Olímpico Brasileiro tem, eu acho que deveria ter uma meta, os nossos governantes, de ter o legado social, que já não dá mais tempo. Eu acho que esse legado social já ficou para trás, a gente não vai conseguir fazer esse legado social acontecer. E as próprias confederações deveriam ter também metas, né? Metas para chegarem lá. E chegar e conquistar essas metas. Eu posso falar pelo basquetebol. Eu acho que o basquetebol masculino, ele tem verdadeiras chances de repente, conquistar uma medalha, mas infelizmente o basquetebol feminino eu não enxergo desta maneira. É uma pena, porque nós tivemos tempo para isso e infelizmente não houve um trabalho para que isso acontecesse. Mas eu estou bastante confiante que essa meta do Comitê Olímpico Brasileiro, que é chegar entre os 10, a gente possa alcançar e descobrir novos talentos e novos esportes que, de repente, a gente não está acostumado a ver na televisão. Eu torço muito para que novos esportes surjam aí com grandes medalhas e vamos nos surpreender, né? Eu fico na expectativa de ser surpreendida, como nós somos surpreendidos por um Guga, por uma Daiane dos Santos, Diego Hipólito. Era um esporte que a gente não estava acostumado a ver, né? E teve um crescimento, né? Exatamente. Quem sabe nós não vamos ver aparecer aí levantamento de peso feminino, enfim, outras modalidades que a gente não está acostumado a ver. Estou torcendo para isso. E que a Olimpíada seja um incentivo, um impulso para mais investimento, né, no esporte brasileiro. Esse é meu grande medo. O que será depois da Olimpíada?
Se vai continuar todo esse investimento no esporte, que eu acho que o esporte é uma oportunidade de você trazer as pessoas, tirar as crianças da rua, socializar, enfim, eu acho que é uma grande oportunidade. E não vamos deixar isso passar, né? Simplesmente fazer uma Olimpíada e acabou. Não, vamos dar sequência num projeto esportivo nacional, um projeto bem bacana. Hortência, obrigada.